Oi, boa noite. Como foi dito pelo Jean, né, muita gente hoje acho que ficou com medo da chuva, né? Mas nós vamos dar sequência ao que nós programamos. A ideia é fazer aqui um bate-papo, uma conversa fraterna, como a gente diz, para que a gente possa, então, levar a mensagem que vocês entendam. O principal é que haja o entendimento, que todos saiam daqui, pelo menos, conscientes da mensagem que eu gostaria de transmitir. O nosso tema, o que a doutrina espírita pode fazer por você? Entenda ou compreenda. Aí eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Alguém poderia me dizer? O que vocês fazem numa casa espírita? Amparo? Conhecimento. O que mais? Consciência. Evolução. O que é mais importante da gente compreender que a casa espírita pode fazer por nós? O que a casa espírita nos oferece? Porque eu sei que tem muita gente aqui, que está vindo, né, já há bastante tempo. A gente olha bastante rosto conhecido. A gente vê pessoas que vêm todas as terças-feiras. Nós vemos pessoas que vêm algumas terças-feiras. Nós vemos pessoas que vêm 1, 2 vezes por mês. Às vezes 1 vez por mês. Às vezes passa 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? E eu vejo pessoas aqui pela primeira vez. Ou seja, vocês vejam que a rotatividade dentro de uma casa espírita hoje, ela é bastante complexa. Por quê? Porque nós notamos que tem muita gente que não para somente nas casas espíritas. A casa espírita é um local que nós precisamos entender por que nós viemos até ela. Tem gente que vem até uma casa espírita como se fosse mecanizado. Olha, a hora, às 7 horas começa, eu tenho que estar na casa espírita às 7 horas, senta aqui, fica olhando para o relógio, 7h30, 8 horas tem que acabar, tem a novela para assistir, e a gente acaba esquecendo o real significado, ou seja, a importância que a casa espírita tem para muitos de nós. E eu sempre digo, nós não estamos aqui por acaso, né? Eu digo, no planeta Terra ninguém está por acaso. Nós vamos nos reunindo ao longo das nossas existências para que nós possamos então compor esse grupo que hoje frequenta a mesma instituição. Ou seja, nós não estamos, provavelmente muitos de nós aqui já convivemos no passado, né? Eu sei que tem gente aqui ainda é um pouco reticente com relação ao processo reencarnatório. Falar em reencarnação aqui às vezes é um pouco difícil, porque eu sei que a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem que não acreditam na reencarnação, né? Então nós vamos fazer o seguinte, para que nós possamos, compreender lá na frente o que nós queremos, eu preciso que vocês primeiro despertem. Precisa haver lá no coração de todos que estamos aqui dentro o despertar. E que despertar é esse? Despertar para quê? Exatamente para o que eu falei. Perguntei aqui no início, o que vocês estão fazendo aqui? Tem muita gente que não sabe ainda. Como eu disse, vem para cá, eu vou para lá, vejo a palestra, tomo um passe e vou embora. E esquece todo o restante que nós vamos ver aqui, que é preciso que a gente dê sequência, porque senão as coisas podem complicar para nós. E já tem vários exemplos daquelas pessoas, como eu disse, vem aqui uma vez, não que tenha que vir, não, eu tenho que ir lá bater cartão, não é isso. Mas eu preciso dar uma sequência à escolha que eu fiz. Ninguém chega aqui obrigado. Ou tem alguém aqui que foi arrastado, veio para cá obrigado. Como é que a gente chega numa casa espírita? Primeiro, para tentar conquistar um conhecimento espiritual, né, elevado, sólido, e que vai nos deixar preparados para enfrentar as vicissitudes da vida. Isso é importante. A casa espírita nos prepara para isso, para que a gente possa, então, compreender melhor aquilo que acontece conosco, espiritualmente falando, né? Muitas coisas acontecem que não tem nada a ver com o espiritismo. Porém, algumas dos acontecimentos das nossas existências têm muito, sim, a ver com a doutrina. Tá?
E a espiritualidade hoje, ela é um dos elementos que dão essa estrutura para que nós experienciemos a vida na Terra. É através da espiritualidade que nós vamos conseguir compreender o porquê da nossa existência. Nós precisamos desenvolver esse sentimento dentro de nós, até talvez não seja sentimento, né? Mas nós precisamos desenvolver essa espiritualidade. Nós precisamos compreender esse sistema espiritual que muitas vezes está disposto, ou está disponível para todos nós, e nós não compreendemos. Despertar então para quê? Para os princípios básicos, muitas vezes, que sustentam a doutrina que vocês escolheram. Vocês, como eu disse, ninguém está aqui por acaso. Se vocês escolheram a doutrina espírita, eu sei que aqui tem católicos, pessoas que foram, já tiveram outras religiões, ainda frequentam, nada contra outras religiões, né? Eu, por exemplo, sou católico, batizado, fiz primeira comunhão 2 vezes, né? Fui coroinha da Igreja Católica e estou no Espiritismo há 22 anos, 23 anos. Ou seja, nós precisamos despertar muitas vezes para a existência de Deus, principalmente. Dentro da casa espírita, eu tenho que acreditar na imortalidade da alma. Eu tenho. Porque senão não tem porquê, não tem razão de sentar aqui, olhar tudo que eu estou dizendo ali, e sair por aquela porta e dizer, eu não acredito. Não acredito. Que a gente morre ou não morre, que a gente segue ou não segue, que existem outras existências, que não é somente essa, que nós já vivemos tantas outras e vamos viver uma eternidade ainda para frente, né? Que existem outros mundos habitados, que os espíritos falam conosco. Tem gente que não acredita nisso e frequenta uma casa espírita. Então esse despertar que eu proponho para vocês é exatamente esse, que nós passemos a analisar melhor o que a doutrina espírita pode nos proporcionar. E é esse o tema da noite de hoje. Que nós compreendamos isso, que nós não passemos a vir à casa espírita apenas, como eu disse, para sentar aí, escutar o blá 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 aqui na frente e ir embora para casa ver a novela e não conseguir captar nada. Aí perde a essência, perde a razão, né, da frequência, a instituição espírita. A segunda, depois do despertar, eu preciso aceitar. Aceitar o quê? Principalmente aquele slide anterior, que aqueles princípios básicos existem. Depois eu preciso querer seguir na caminhada, na busca, principalmente do conhecimento. O conhecimento ele é infinito. Nós temos muito ainda a aprender, muito, mas muito. Todos nós. E se eu quero, eu preciso buscar. Não adianta eu querer e sentar, como eu disse aqui, escutar o blá 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 e ir embora e não fazer mais nada além disso. Eu tenho que buscar a minha espiritualidade, eu tenho que buscar o meu conhecimento, eu tenho que ter vontade. Porque sem vontade, nada vai acontecer, nada vai mudar. E eu acredito que muitos aqui dentro esperam uma mudança. Esperam uma mudança no seu padrão de vida. E eu falo em padrão de vida, padrão vibratório de vida. Certo? Nós vibramos, todos nós, somos energia, né? E essa vibração, ela pode ser positiva, porém pode ser também negativa. E essa busca do conhecimento, essa busca da minha reforma íntima, que todos os centros espíritas, todas as casas espíritas falam sobre reforma íntima. Entra por aqui e sai por aqui, e nós não fazemos nada em prol dessa nossa reforma íntima. Precisa, no estágio em que nós nos encontramos hoje na Terra, como espíritos imperfeitos, nós precisamos caminhar. Como eu disse, não adianta eu sentar aqui, ficar só sentado, ir embora, na próxima terça eu volto, vou embora, na outra terça eu volto, aí na outra eu não volto mais, passo 2, 3 meses, acontece alguma coisa comigo, aí eu corro para a casa espírita. Não pode ser assim.
Ninguém é obrigado, como eu disse, a bater cartão na casa espírita, mas eu tenho que ter uma sequência. Eu preciso desenvolver o meu conhecimento. Eu preciso aprender, né? Aceitar, querer e buscar. Aí, dizem que nós buscamos o centro espírita por 2 motivos. Eu acrescentei o terceiro, tá? Pelo amor ou pela dor? Aí eu coloquei por curiosidade também. Todo mundo diz, ou eu vou para a casa espírita ou pelo amor. O que seria buscar a casa espírita pelo amor? Me deem um exemplo. Pelo amor, primeiro. Buscar fazer a caridade. As pessoas que buscam a casa espírita por amor são aquelas pessoas que possivelmente já têm a compreensão, né, de que através, como ele disse ali, da caridade, através do amor, através do auxílio, nós podemos nos colocar à disposição para ajudar, certo? Então eu não tenho dor nenhuma, eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus eu venho à casa espírita para ofertar o meu trabalho, a minha disponibilidade, a minha disposição. Ah, mas eu venho pela dor. E aí? Quem veio pela dor? Levanta a mão. Eu também. A grande maioria das pessoas que buscam as casas espíritas, as igrejas, né, os templos, normalmente vêm pela dor. E o que é essa dor, gente? Que dor é essa? A dor da alma. Os problemas do espírito, né? A grande vem por problemas físicos também. Cansamos de atender pessoas também com problemas físicos. Alguns problemas físicos, né? Vamos dizer assim, uma percentagem considerável dos nossos problemas físicos podem ser resultantes de problemas do espírito. Se o espírito adoece, o corpo adoece também. Existe uma simbiose entre corpo e espírito que a gente precisa compreender e respeitar. Porque se eu deixar o meu espírito adoecer, com certeza essa doença brota no corpo. Então, muitas doenças físicas têm o seu início no espírito. E o que eu tenho que fazer, então, para evitar as doenças físicas? Tratar o espírito. E a gente não trata. A gente esquece, na correria, no afã das coisas materiais, a gente acaba esquecendo das coisas espirituais. E aí acaba adoecendo o espírito e vem buscar ajuda no centro espírita para curar, muitas vezes, males físicos que foram ocasionados ou que foram iniciados no espírito. E aí a casa espírita dá o suporte, mostra, olha, está acontecendo isso, 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 precisa fazer isso, 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 para que você trate o seu espírito e vença, muitas vezes, de acordo com os nossos merecimentos, que a gente vença, então, a doença física. Certo? E a terceira, por curiosidade. Eu venho à casa espírita, às vezes, por curiosidade. Muitos, eu já fiquei sabendo, passam aqui na frente, olham, casa espírita. Vou ver o que tem aí dentro. Aí entra, né? Chega ali, meio tímido, né? Senta lá atrás, olha, escuta. Muitas vezes esse veio por curiosidade, não tem dor, vai passar a compreender e vai atuar pelo amor. Pode. E pode ir embora e nunca mais voltar também, porque veio por curiosidade. Não despertou a curiosidade, não despertou a espiritualidade, ele desistiu e não volta mais. Aí lá na frente acontece alguma coisa e alguém diz, procura uma casa espírita, mas eu já fui e não aconteceu nada. Veja como é complexo, né? Então nós buscamos o centro espírita hoje por 3 motivos. Acredito que todos se encaixam nisso aqui ou alguém quer colocar algum diferente? Alguém veio por outro motivo? Arrastado. A mulher arrastou. Pode, né?
Aí gostou e ficou, né, seu Vencato? Já está aí bastante tempo com a gente. Ninguém tem outro, além do arrastado? Pela dor, né? Exatamente. Pelo amor e pela dor. Acompanhar uma pessoa, né? Isso. Quando nasce uma família espírita. Hã? Quando nasce uma família espírita. Aí você vem pelo amor, né? Aí vem pelo amor. Muitas vezes pela curiosidade das pessoas que não têm o conhecimento também de querer ver alguma coisa. De algum dever, ver algo. Isso. O espiritismo hoje ainda desperta muita curiosidade. Muita curiosidade. E realmente, como ele disse, tem gente que vem para cá e fica querendo, né? Fica querendo ver espírito, né? Eu quero ver espírito. Eu vou lá para casa espírita que daqui a pouco eu vou escutar um barulho, eu vou ver um vulto, né? É verdade. Tem gente que vem para cá querendo ver alguma coisa deslumbrante, mirabulosa. Lá na casa espírita vai acontecer. Acontece, a gente vê nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas, muitas manifestações, né, que poderiam, em um primeiro momento, assustar a pessoa que vem por curiosidade. Mas aqueles que já estão aqui há mais tempo, que já compreendem todo esse processo, né, já não se assustam mais, já entendem. E muitas das coisas que a gente chama de fantástica, né, já aconteceu lá atrás, quando o Espiritismo estava iniciando, né, a sua caminhada na Terra, já foi feito todas aquelas amostragens, né, que os Espíritos nos mostram para comprovar a sua existência, e aquilo ali lá atrás ficou. As manifestações, aparecer, plasmar uma pessoa que já faleceu, e ela se plasma ali na frente, ou seja, as mesas girantes que lá atrás, que subia a mesa, girava a cadeira, ou seja, quem fazia isso? Os espíritos se colocaram, né, ali para mostrar que eles estavam ali, para que houvesse credibilidade. E Kardec inicia então todo aquele processo da codificação da doutrina espírita, baseado nessas manifestações do passado, que já tem 165 anos, se não me engano. Quando a doutrina espírita iniciou a sua trajetória, quando foi escrito o primeiro livro, o livro dos Espíritos, né? E desde lá, então, a gente foi só aperfeiçoando e estudando para aqueles, como eu disse, que querem dar uma sequência na sua caminhada, desenvolvendo a sua espiritualidade, e aí as portas do Centro Espírita estão sempre abertas para que essas pessoas possam participar e compreender. Nós vamos ver agora que, atuando como uma escola, né, e um hospital de almas, o Centro Espírita, onde se aprende o Espiritismo, ou seja, a doutrina, contribui com o fortalecimento da nossa saúde física, psicológica e social dos espíritos encarnados, que somos nós, né? Então, ele atua como escola e como hospital. Escola no sentido de ensinar, hospital no sentido de atender, de socorrer, de ajudar. E muitas vezes de curar. Nós não prometemos cura para ninguém aqui dentro. Porque quem cura somos nós, através da nossa fé, né? E principalmente do nosso merecimento. Vamos conseguir cura para os nossos problemas? Podemos. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso ter fé nisso. Que os meus problemas, sendo de caráter espiritual, eu tenho sim condições de combatê-los e de vencê-los. Certo? E também, os seres desencarnados também são ajudados, são auxiliados aqui dentro, né? Podem ser atendidos nesse ambiente caso estejam ainda apegados à matéria, precisando de ajuda ou simplesmente para nos trazer uma mensagem ou orientação. Aí já são espíritos mais elevados, porque nós sabemos que existem dois mundos, né? O físico e o mundo espiritual. Esses mundos se entrelaçam. Nós convivemos nos dois mundos. Nós estamos aqui, mas está cheio de espíritos. Ainda mais hoje que está vazia a casa, mas está cheio aqui na frente, mas está cheio. Ficou com medo? Tá cheio. Eles estão sentados aqui, ó. Estão sentados aqui, ó, lá no cantinho. Tem gente lá fora.
nós não auxiliamos só os encarnados. Nós que eu digo o centro espírita, né? Muito mais se é dado aos desencarnados. Muitos são autorizados a estarem aqui. Eles não vêm para cá porque eles querem vir. Eles são auxiliados a estarem aqui. Existem caravanas controladas por um espírito mais entendido do que nós, que conduz esses espíritos, essas almas necessitadas de esclarecimento, de ajuda, de apoio, e eles convivem conosco, principalmente nesses momentos em que nós estamos realizando as palestras doutrinárias. E muitos deles vêm com a missão de auxiliá-los. Enquanto vocês estão sentadinhos aí, tem espírito dando passe naquele que está com dor, tem espírito acalmando aquele que está nervoso, que está com algum problema, né? Que está triste, melancólico. Eles nos dão passes, eles nos ajudam, eles nos trazem conforto. Esses são enviados. Como eu disse, caravanas, né? Vem as caravanas daqueles que precisam ser ajudados, que sentam aqui como vocês, mas vem aqueles outros ajudar. Médicos, enfermeiros, socorristas, psicólogos, psiquiatras, todos aí, espalhados por aí, auxiliando aqueles que precisam. Acreditem nisso. Como eu disse, é a fé que nós temos que muitas vezes nos cura. Certo? Depois que passou tudo aquilo lá que eu mostrei, aí nós temos depois compreender, aplicar aquilo que nós estamos aprendendo e o mais importante, vivenciar a doutrina espírita. Nós precisamos vivenciar a doutrina. O mais importante talvez seja isso. Nós não vivenciamos. Nós que eu digo a grande maioria. Né? E o que é vivenciar a doutrina? É estar aqui todas as terças-feiras? Hã? Só isso? Muita coisa pode ser feita para que nós vivenciemos a doutrina espírita. Muita coisa. A frequência é uma delas, porque eu estou aprendendo, eu estou participando, eu estou convivendo. Né? E nós, né, entre nós trocamos muitas ideias, nós trocamos muito conhecimento. Então, vivenciar a doutrina hoje é participar ativamente dos trabalhos a nível da caridade. Não é isso? Ah, mas o que é a caridade? É eu dar dinheiro no sinal para alguém? É eu fazer algum tipo de propaganda para angariar fundos para vítimas das enchentes? É eu dizer no centro espírita que nós estamos arrecadando donativos, dinheiro? Isso é caridade? Isso é filantropia. É diferente. Né? A filantropia, ela é divulgada, ela é aberta. A caridade, ela é oculta. Nós fazemos a caridade pelo simples fato de fazê-la. Sem alarde, sem procurar aparecer com isso. Né? Essa caridade tem que estar dentro de nós, tem que sair do nosso coração. Então, vivenciar a doutrina é exatamente saber que nós somos todos filhos de um mesmo Pai, porém uns em condições um pouco melhores e outros nem tanto. Então, que esses que estão melhores, que consigam trazer para junto de si aqueles que estão em condições piores. Ninguém, ou poucos, fazem isso. Compreendem essa necessidade. Porque disso depende a evolução do planeta. Nós evoluímos juntos. Nós precisamos abraçar todos, né, os habitantes do globo e tentarmos progredir. Porque a progressão do globo depende da progressão do espírito que habita esse globo, esse planeta. Então, enquanto nós não entendermos que nós precisamos evoluir, não vai acontecer muita coisa. Né? Fala-se em transformação dos mundos, fala-se em escala dos mundos, ou seja, mas a necessidade real
é a nossa melhora interna. Eu preciso entender que a reforma moral, que a minha reforma íntima, ela é a alavanca do progresso do mundo, da Terra, porque nós habitamos a Terra. 8 bilhões de seres encarnados hoje no planeta Terra. É muita gente. Né? Para que todos falem um dia a mesma língua vai demorar muito. Né? Para que todos entendam e compreendam essa necessidade da evolução, vai demorar muito. Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. E é o que nós estamos tentando fazer aqui, mostrando a necessidade de eu entender a real posição que eu tenho dentro de uma instituição espírita. Ou como plateia, ou como trabalhador. E essa troca precisa acontecer, gente. Todos vocês que estão sentados aí precisam trocar de lugar. Precisam, entre aspas. Eu sei que tem aqueles que não, né? Mas se eu despertar para isso, eu vou entender que em determinado momento que eu estou sentado aí, que são os que vêm pela dor, precisam trocar de posição. Opa, eu recebi a ajuda, acabou a minha dor, agora eu vou procurar ajudar. Isso deveria acontecer, e não acontece muitas vezes. Então essa troca, eu sentei muito aí, né? Eu vim pela dor, como eu disse. Mas a gente vai começando a ver que, poxa, mas me ajudaram. E o que eu faço? Eu continuo querendo sempre ajuda, 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 ajuda. Eu não posso ajudar? Né? Fica a dica. O que então que a doutrina espírita pode fazer por nós? O que o centro espírita pode fazer por nós? O que a casa, essa aqui em particular, nos oferece? O quê? O que vocês já encontraram aqui, que vocês nem imaginavam que iriam encontrar e encontraram? Me dê um exemplo. O que a casa já ofereceu para vocês? Que vocês podem me dizer? Que foi bom. E que foi ruim também, porque a gente procura melhorar. Né? Paz. Sabedoria. Ajuda, sabedoria. Acolhimento. Oportunidade de auxílio. E a doutrina como um todo? Não só a casa. O que a doutrina trouxe para vocês? Quem é que lê obra espírita? Esclarecimento. Quem lê? Quem procura ler as obras espíritas? Ninguém? Dentro das obras espíritas hoje, nós encontramos respostas para muita coisa, para muitas dúvidas, né, que nós tínhamos. Eu, pelo menos, encontrei muita resposta. Muita resposta. Então eu aconselho também que todos passem a estudar, ou pelo menos a ler esporadicamente que seja, as obras espíritas. Vamos lá, 10 ensinamentos, para a gente terminar, 10 ensinamentos que a doutrina espírita pode trazer para nos ajudar. 10. Explica a natureza de sua alma, que ela é eterna e que ela é responsável pelo nosso próprio, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio progresso. Não adianta culpar ninguém por nada que nos acontece. Não adianta. Ninguém tem culpa de nada que acontece conosco, senão nós mesmos. Certo? Então, nós somos responsáveis pelo nosso progresso. Nós. Esclarece o real sentido das lições de Jesus Cristo e outros mentores espirituais. Preciso dizer as lições de Jesus? Alguém não sabe? Reduz as preocupações provenientes do medo da morte, provando a continuidade da vida após o nosso desencarne. Isso é importante. Tem gente que morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Mas a gente não morre. Se eu estou aqui dentro, eu também tenho que entender isso. É duro. A morte é uma coisa... É triste, porque a gente se afasta temporariamente do ente querido. Temporariamente. Se eu entendo isso, eu vou sofrer, mas eu não vou sofrer tanto. Então eu preciso entender que
né? Ou pelo menos reduzir essas preocupações que eu tenho com medo de morrer. Contribui com uma visão resiliente e paciente acerca das vicissitudes da vida, ou seja, ela nos mostra para que nós tenhamos resiliência. O que é resiliência? É aceitar. A aceitação dessas coisas que vão acontecendo conosco, como eu disse. Nada é por acaso e nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Então temos que ser resilientes com isso, né? E alerta sobre as armadilhas de sentimentos como a raiva, o orgulho, o ego, a ambição, a inveja e todas as nossas emoções negativas que todos carregamos, todos nós. Todos nós carregamos ainda conosco todas essas armadilhas de sentimentos que fazem o que aconteça o que conosco. O que isso aí traz? O que esses sentimentos traz para nós? Espiritualmente falando. O que eu posso abrir se eu tenho raiva, se eu tenho orgulho, se o meu ego, né, é exacerbado, se a minha ambição é muito grande, se eu tenho inveja? Quem é que vai se aproximar de mim? Aqueles desencarnados que habitam o mundo espiritual inferior, que vibram da mesma forma, ou seja, que têm essas mesmas sensações. Então, se eu entendo isso, eu já consigo limpar um pouco o meu caminho, concordam? Tira, é difícil, eu sinto raiva no trânsito, eu sinto raiva de alguém que fez tal coisa comigo, eu tenho um orgulho ainda porque tal coisa, eu tenho a ambição de ter isso, ter aquilo, ter aquilo, Ou seja, tem outros tantos que nós chamamos, né, de são os vícios e virtudes, né? A gente tem que trabalhar mais as virtudes e tentar jogar para fora os vícios. E a inveja, o egoísmo, tantas outras coisas podem nos aproximar de entidades menos felizes, né? As entidades mais inferiores, e nos arrastam para as emoções negativas, e aí nós entramos num processo que nós conhecemos e chamamos de processos obsessivos, né? E aí está feito o trabalho. E aí, como é que eu saio desses processos? Se eu não conheço, se eu não vivencio a doutrina espírita, como é que eu consigo praticar alguma coisa dentro da doutrina espírita se eu não conheço o caminho? Eu vou começar a sofrer essas interferências negativas, eu vou começar a sofrer todas essas intervenções do plano inferior e vou entrando numa decadente. Eu vou para o fundo do poço. Quem me tira de lá? Quem? Quem tira a gente do poço? Nós mesmos. Se não houver vontade, se não houver conhecimento, se não houver paciência, se não houver determinação, a gente fica no fundo do poço. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar as minhas emoções negativas em emoções positivas. E como é que eu faço isso? Como é que eu reverto essa situação? Me aproximando com a espiritualidade superior. E como é que eu faço isso? Como é que eu afasto os de baixo e me aproximo dos de cima? Oração. Oração é muito importante. O espírito não come, o espírito não bebe. Isso é o corpo. Como é que eu fortaleço o meu espírito? Oração e pensamento positivo, para tirar aquelas emoções negativas e fortalecer o meu espírito. Mas eu estou com muita dificuldade, está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida. É mais fácil eu passar por essas coisas ruins pensando positivamente do que pensando negativamente. Porque o pensamento positivo vai botar uma barreira naquilo ali. Por mais difícil que seja, eu preciso trocar constantemente os meus pensamentos. E é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Mexer com o pensamento da gente é muito difícil, mas eu preciso fazer. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu alcanço,
eu sou feliz, eu tenho saúde, eu vou vencer. Se vocês conseguirem colocar, e outros tantos, né? Esses pensamentos aqui, ó, metade do caminho tá andando. Porque espírito inferior não gosta de quem pensa positivo. Espírito inferior não gosta de quem faz oração. Então, se eu juntar esses dois, oração e pensamento positivo, eu crio um anteparo enorme contra essas influências. E a gente não faz. A gente sabe, explica, mostra, e a gente não faz. Eu não faço, ele não faz, a gente esquece. Aí a gente cai, que é normal. A nossa vida é sempre altos e baixos, né? Mas eu tenho que saber, quando eu estou em cima, permanecer. E quando eu cair, eu tenho que saber levantar. E muita gente não sabe levantar. Esse é o grande problema até hoje, ainda hoje, né? São as pessoas que caem e ficam lá. E aí a casa espírita entra no sentido de auxílio para, se ela não consegue sair sozinha, para tentar puxar e tirar lá de dentro, lá de baixo. Certo? O Evangelho no Lar auxilia muito. Eu vou falar no final ali que a gente tem também um artifício muito bom, né? Falei que já ia acabar e menti para vocês, tá? Ainda, a doutrina espírita previne contra a influência de espíritos inferiores, fazendo isso tudo que eu falei para vocês ali. Dá subsídio para o estudo e desenvolvimento moral, ela oferece, ela abre as portas para o aprendizado. Nós estamos com biblioteca, nós estamos com grupos de estudos, ou seja, ela nos dá subsídio. É a gente que não quer. Acolhe e orienta em momentos de dificuldade, como ela disse lá, acolhimento, né? Seja ela física, espiritual ou material. Abre espaço para o trabalho no bem e prática da caridade. As portas do centro espírita estão sempre abertas para aqueles que querem ajudar, que querem colaborar, que querem fazer a caridade. Está lá o Grupo Anjos da Noite, precisando de trabalhadores, precisando de gente disposta a sair com eles, dando apoio espiritual e material para os moradores de rua. Está lá o grupo. Tem dias que tem 5, 6, tem dias que tem 2, 3, tem dias que tem 7, 8, ou seja, oscila. Precisa de mais gente? Precisa. É uma oportunidade do trabalho no bem. E por fim, comprova a justiça de Deus em todas as instâncias, esclarece as mazelas terrenas, ou seja, nós aqui, como eu disse, o Livro dos Espíritos tem resposta para praticamente todos os nossos problemas. Então, essas mazelas que nós carregamos aqui, todas elas têm esclarecimento e têm respaldo na doutrina espírita. Todas. E a Casa Luz e Amparo, no seu particular, o que ela pode fazer por vocês da sociedade, da comunidade que a frequentam, né? O acolhimento, como ela falou, existe uma recepção que acolhe e procura saber os nossos anseios, os nossos problemas, né? Essas palestras doutrinárias estão aqui exatamente para isso, para auxiliar o processo de esclarecimento, para, né, abrir as nossas ideias. Os passes que são realizados auxilia a transfusão, a transformação, a transfusão de energia psíquica, principalmente. Eu troco a minha energia quando eu tomo um passe. Eu deixo aqui as minhas energias ruins e levo daqui energias boas. Se eu sair por aquela porta e voltar tudo, é porque eu não consegui manter aquela energia que foi me dada. Eu sou o culpado. Mas que o passe ajuda, ajuda. Cura? Pode curar. Muitas coisas, muitos males. O atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É aquele que a gente conversa com a pessoa fraternalmente, coloca numa sala e coloca para nós os problemas, né? E nós procuramos orientar, à luz da doutrina espírita, o que aquela pessoa pode fazer para sair daquela situação. As orientações espirituais já é um degrau acima, né? Já trabalhamos com mentores espirituais que atendem já mediunizados e trazem a orientação espiritual. Tratamentos espirituais, cirurgias, os próprios passes, né? São tratamentos que quando pedem passes isolados, que a gente chama de passe especial, que de especial não tem nada, é o mesmo passe que nós damos aqui, é o passe que eu recebo na salinha, é o passe que eu recebo com 4 ou 5 lá dentro, o passe é um só. Somos nós que diferenciamos isso
e acabamos por não receber as energias porque nós estamos com aquilo na cabeça. Ah, quando o passe é dado aqui, todo mundo junto, não é a mesma coisa de eu tomar um passe sozinho. Às vezes até melhor, porque a energia do ambiente às vezes está muito mais propícia às boas energias. Então, tá? Pensem nisso. As reuniões mediúnicas que a Casa Espírita faz e oferece não é para a Casa Espírita, não é para o trabalhador. É para vocês que muitas vezes são diagnosticados com problemas espirituais e aí é detectado um processo obsessivo e aí esse nome é colocado numa mesa mediúnica e é feito um trabalho específico para aquele espírito obsessor que acompanha aquela pessoa. Só que aquela pessoa precisa entender também que ela precisa modificar seus atos, seus hábitos, seus pensamentos, para que haja sucesso, né? Então as reuniões mediúnicas são para isso. Além disso, estudos doutrinários, evangelização infantil, os estudos doutrinários importantíssimos para aquelas pessoas que querem entender o porquê, a razão da sua existência, do seu sofrimento, né, de tudo que acontece a nível espiritual conosco, está lá dentro dos estudos. Nós temos grupos aí rolando já há muitos anos. Existe um caderno de radiação, que é esse caderno que vocês colocam o nome, né? Que muita gente acha que precisa colocar toda semana. Não precisa, gente. Eu venho na terça, eu boto o nome, na outra terça eu boto o nome, na outra... Não. A espiritualidade é sábia, muito mais do que nós. Colocou hoje, deu. Tá? Ah, mas aí passou 2, 3 meses, eu quero botar de novo. Tudo bem. Talvez um outro problema, né? Mas a espiritualidade sabe que se eu colocar o meu nome lá hoje, eu não preciso colocar de novo terça-feira que vem, porque já está lá e eles já estão trabalhando comigo. Fé. Nome disso. Tem que acreditar. Senão não precisava botar nome no caderno, né? Esse caderno pode ser colocado o nome de pessoas encarnadas e desencarnadas. Uma vez. Ah, mudou o problema, é outro problema. Aí tudo bem. Mas se o problema é o mesmo, não preciso ficar botando o nome ali toda terça, todo sábado. Tinha uma pessoa que vinha, botava terça, aí vinha no sábado, botava no sábado. Aí eu na outra terça, a gente foi olhar, o nome dela estava... Todas as páginas tinham o nome da mesma pessoa. Não precisa isso. Cadê a confiança na espiritualidade? Né? A água fluidificada que vocês trazem, outro remédio importantíssimo que as pessoas não acreditam. Aquela água que eu trago e coloco ali, a espiritualidade vem e coloca naquela garrafinha que eu trouxe ou naqueles copinhos que vocês tomam depois daqui o remédio necessário. Se eu trago uma garrafa específica para mim tomar depois, eles sabem o que eu preciso. E eles colocam naquela água o que eu preciso. Se eu não trouxe nada específico, o copinho que eu tomar vai estar fluidificado também. Ah, mas que remédio é? Remédio astral. Depende, né? Vai ajudar. É isso que vocês têm que ter em mente. Aquela água ajuda, tá? Por isso que ela existe, senão não precisa botar água ali, né? A assistência material e o apoio moral, como foi falado, o Grupo Anjos da Noite é um exemplo. É feito toda segunda e sexta-feira essa assistência material e esse apoio moral aos moradores de rua. É um trabalho que já existe há 10 anos. Desde 2013, que o Grupo Anjos da Noite sai às ruas da cidade, inverno, verão, dia, né, estão fazendo um trabalho desse apoio material e junto eles levam também o apoio moral. Tá? E a biblioteca com os livros relacionados à doutrina que está lá dentro, disponível, R$1 a alocação, é irrisório o valor. Então, é interessante que a gente entenda isso e se quiser aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, nós temos ali a biblioteca para auxiliar. E como o Jean falou, o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar a casa não faz, né? Não faz aqui, isso nós fazemos fora, nós orientamos, tem palestras específicas do Evangelho no Lar, mas resumindo, eu escolho um dia da semana, segunda, terça, quarta, um dia que vocês possam estar em casa e o horário que vocês possam estar em casa com a família. Normalmente à noite as pessoas fazem. Então vamos botar um exemplo. Terça-feira não dá porque nós vemos aqui, né? Quarta-feira às 9 da noite. Então na quarta-feira às 9 da noite a espiritualidade vai estar lá. Não furem com eles.
Marcou quarta-feira às 9 da noite, se reúnam quarta-feira às 9 da noite, sentem numa mesa, peguem o evangelho, bote um copo com água ou uma jarra com água, alguém lê um trecho do evangelho, né, um trechinho, não precisa ser todo o capítulo, discutam aquilo ali que foi lido entre família e depois façam uma oração para iniciar e façam uma oração para terminar. Naquele momento que vocês estão ali reunidos, a espiritualidade está junto. E vocês não fazem o evangelho no lar somente para vocês. Aquilo abre um halo, né, que pega vizinho, pega, se é prédio, pega todo o edifício, se é casa, pega grande parte da redondeza toda. O evangelho do lar consegue espraiar isso aí para todos que estão próximos, mesmo que eles não acreditem, serão ajudados, como nós também estaremos sendo ajudados naquele momento. Intuições aparecem naquela hora, ideias, né? Sentimentos, às vezes algum problema que eu estava ali pensando, às vezes vem. Por quê? Porque a espiritualidade está ali, e está ali para ajudar, certo? E eu reforço o meu lar, eu reforço a minha casa, eu reforço o ambiente que eu passo a grande parte do meu dia dentro de casa. Quer fazer no trabalho? Faça no trabalho. Ah, mas aí tem gente que não é espírita, que não vai para o banheiro, leva o evangelho, fecha a porta, lê um trecho do evangelho, faz uma oração e peça luz. Acabou. Não tem desculpa para não fazer o evangelho. Ah, eu vou viajar exatamente naquele dia, naquele horário, eu não vou estar em casa. Eu vou estar num ônibus indo para Porto Alegre. Leia o evangelho num ônibus indo para Porto Alegre. Ah, eu estou numa festa. Sai da festa, vai lá fora. Ah, mas eu não levei o evangelho, não tem problema, faz uma oração. A espiritualidade está esperando. E se você se conectar com a espiritualidade, não importa aonde. Se não é na minha casa, é no vizinho, é no familiar, é na rua, é no ônibus, é no avião, é no aeroporto, façam. Não tem desculpa. Iniciou o processo, sigam fazendo, não desistam. Como eu disse, o evangelho no lar limpa os nossos lares. Limpa. É como se vocês imaginassem assim, ó, a janela abrindo da casa, entrando luz ali para dentro, ó, e tirando tudo que é treva, jogando para fora. Imagine isso aqui, ó. Imagine um braço, né, pegando e jogando para fora. Façam isso mentalmente também, quando quiserem. Querem limpar o lar, não precisa esperar o evangelho no lar. Ah, parece que está meio carregado, estou com dores, tem gente com problema. Oração, né? Uma oração com fé, eu quero limpar o meu lar. Então eu peço à espiritualidade que me auxilie. Vamos lá, vou no quarto e fora. Vou no banheiro, fora. Vou na sala, fora. Cozinha, fora. Ou seja, limpem o lar de vocês. E se limpem também, né? E a nossa limpeza normalmente acontece, para quem vem no centro espírita, acontece aqui, no momento que nós tomamos o passe. Ali nós limpamos o nosso espírito, né, o nosso corpo físico, e nós vamos daqui, digamos assim, melhores. Não adianta chegar em casa e a casa está carregada, né? Aí aquela contaminação do ambiente acaba me contaminando também. Então limpe-se aqui e limpem a sua casa. A doutrina espírita resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores, né? Então nós sabemos que não estou falando o que eu estou falando aqui, não sou eu que estou falando. Está lá, ó. São os espíritos superiores que ditaram tudo isso que eu passei para vocês aqui hoje, através da codificação de Allan Kardec. Então Allan Kardec codificou, colocou tudo nas obras básicas, né, que estão aí. São 5, é o tal do Pentateuco, né, da doutrina espírita. 5 obras básicas, depois uma infinidade de outras obras que a gente pode também ler, mas está aqui, ó. Essas aqui eu preciso conhecê-las, saber que elas existem. Ah, qual é o melhor livro para mim ler ali? Depende do seu nível de entendimento, depende do seu nível, né, de vontade, porque o Evangelho é um livro de cabeceira. O Evangelho, que é uma das obras básicas, tem que ser o meu livro de cabeceira, dentro da minha gaveta. Ali de noite eu pego e leio. Ah, precisa ser na sequência? Não, pode ser aleatório, mas eu tenho que ler. Eu tenho que saber o que tem ali dentro. Não consegue ler nada, lê pelo menos o índice. Que no índice vocês vão ver o que tem ali dentro, né?
Aí um dia precisou, mas no Evangelho tem um assunto exatamente como esse. Depois passem para o Livro dos Espíritos, que é um livro também que nos dá muitas respostas, nos dão muitas respostas para as nossas dúvidas. O Livro dos Médiuns é mais para aqueles que vão seguir estudando e vão desenvolver a mediunidade. Mas é interessante, também tem algumas... E depois tem duas obras que são complexas, né? Que é o Céu e o Inferno e a Gênese. Tá? São livros mais complexos, mas são livros interessantes depois que eu ler. Não adianta eu querer começar a ler as obras básicas pela Gênese. Não façam isso. Né? E nem pelo Céu e o Inferno. Aconselho a não fazerem isso. Porém, leiam o Evangelho, leiam o Livro dos Espíritos e, por curiosidade, leiam o Livro dos Médiuns. Porque todos nós somos médiuns. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Todos são médiuns. Tá? Ninguém é diferente de ninguém no que diz respeito à mediunidade. Uns são mais, outros são menos, uns aceitam, outros não, uns sabem que tem, outros não, mas todos nós somos médiuns. Então o Livro dos Médiuns nos dá, muitas vezes, também algumas respostas para aquelas coisas que nós muitas vezes que acontecem conosco referente ao processo mediúnico que nós estamos inseridos desde que nascemos. Né? Nós trazemos a mediunidade do berço e vamos com ela para o plano espiritual de novo. Certo? E, para concluir, passando do tempo, desculpa, como nós vimos, né, a resposta para o questionamento o que a doutrina espírita pode fazer por você, ela é ampla e abrangente, uma vez que ela é capaz de promover grandes transformações. E é isso que eu quero que aconteça com vocês hoje. Que aconteça grandes transformações, principalmente aqui dentro. Né? Por isso é importante frequentarmos o Centro Espírita conscientes das causas que nos trouxeram até aqui e compreendendo o que poderemos fazer deste momento em diante. Se vocês entenderam, né, o real significado de estarem aqui, ok. E o que vocês querem daqui para frente? Que se eu conseguir despertar esse interesse em vocês, eu me dou por satisfeito e atingir o meu objetivo. Né? Então, sigam frequentando, aqui ou qualquer outro. Né? Se não querem mais frequentar o Centro Espírita, mas não deixem a religiosidade de fora. Não deixem. Não quero mais ir no Centro Espírita. Então procure uma igreja católica, procure um templo... Como é que é o nome? Templo evangélico, ou seja... Tá? Mas não abandonem a religiosidade de vocês, não abandonem. Não precisa ser num centro espírita, mas se já escolheram, já estão aqui, como eu disse, tem gente aqui que está com a gente há muito tempo, tem gente que está chegando hoje, tem gente que vem de vez em quando, mas entendam que depois que começam, não parem, não abandonem mais essa religiosidade, essa espiritualidade que todos nós temos e precisamos mantê-la para o nosso próprio bem. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Entenderam tudo? Sim, muita gente leva para casa quando ela está meio no final, a gente pode preencher ela. Isso. Não fique enfraquecido. Não. É interessante o que ela falou. Às vezes as pessoas acham, tomou toda a água fluidificada e agora só na outra terça. Não. Se ela estiver chegando no finalzinho aqui, ó, eu completo aquele pouquinho que ficou ali, fluidifica o restante e assim eu sigo. Né? Nós não falamos sobre cirurgias espirituais, mas a cirurgia espiritual ela nos mostra que essa água que nós tomamos no transcorrer dos tratamentos, ou seja, dos curativos que nós chamamos, né? Cirurgia espiritual numa terça, 3 curativos nas outras terças, nesses intervalos a água fluidificada. A água fluidificada é exatamente o remédio ou a medicação para me manter até o final dos curativos. Então vai acabando aquela água, eu completo e assim eu vou, né, reestruturando, reenergizando aquela água, porque não sou eu que energizo, é a espiritualidade. Né? Então mesmo estando um pouquinho, terminou, esqueci, tomei tudo. Eu posso fluidificar minha água em casa. Não preciso trazer no centro espírita. O centro espírita é um lugar, né,
Mas se eu colocar uma água fluidificada lá no cantinho, ó, pensamento elevado, oração, e pedir que a espiritualidade venha e fluidifique a minha água e coloque ali a medicação que eu preciso, ou alguém da minha família precise, eles vão colocar. Certo? Mas aqui a gente sabe que né, o pessoal acha melhor trazer, então traga a sua aguinha ali, coloque ali. E lembra, quando for tomar aquela aguinha do copo, se estão precisando de alguma coisa, né, se estão bem, que bom, tome a água por tomar. Agora, se estão precisando de algo, se estão com algum problema, o físico mesmo, alguma dor, alguma coisa, tomem e mentalizem que ali dentro foi colocado o que eu preciso. E toma, e pronto. E sai pelaquela porta com a cabecinha erguida, dizendo que vai sair daqui melhor do que quando chegou. É esse pensamento que a gente tem que ter sempre, quando vem numa casa espírita. Que eu vou sair melhor, né? Tá ali a moça que não me deixa mentir. Tá, pessoal? Obrigado mais uma vez. Perdão pelo avançado da hora. Dá tempo de ver a novela ainda. Então, em nome de todos, gostaria de agradecer ao Vansetti pela excelente explanação. Foi um bombardeio de informações que vai passar a semana inteira refletindo sobre isso. Né? E aproveitando tudo que tu trouxe para a gente aqui. Então, agora no momento final, a gente vai fazer o nosso passo coletivo. Então, eu ia convidar todos para que possamos nos concentrar. Vamos respirar profundamente, enchendo o nosso pulmão, inspirando tudo aquilo que Deus reservou para nós na noite de hoje. Pois Ele está presente junto conosco a todo instante. Vamos imaginar agora, trazer à nossa mente a figura do nosso mestre querido, esse amigo divino, em todos os momentos, de todas as horas. Esse mestre que é a bússola da nossa vida. Pois é Ele que tem condições de nos guiar. Ninguém mais. Pois foi Ele que trouxe para nós o amor. Foi Ele que vivenciou o amor na sua plenitude. Foi Ele que demonstrou tudo aquilo que devemos fazer, tudo aquilo que devemos praticar. Mesmo assim foi julgado por nós mesmos. Talvez estivéssemos lá naquele momento, tristeza, mas Ele nos perdoa e segue conosco até os dias de hoje. Ele é o governador do planeta, é Ele que conduz as nossas ações. Então, obrigado, Divina Amiga, mais uma vez, por aceitar as nossas desculpas, por estar conosco sempre que precisamos, por tentar falar com a gente, mesmo quando não queremos ouvir. Muito obrigado, Mestre. Que eu possa seguir nos inspirando, seguir nos incluindo, seguir trazendo até nós as mensagens do alto, para que aos poucos nós possamos alcançar uma escala melhor, na escala dos espíritos que somos. Então, nós te agradecemos pela noite de hoje e agradecemos por tudo que o Senhor trouxe para nós na noite de hoje, pelo esclarecimento, pelo conhecimento, pelas boas energias. Possamos retornar aos nossos lares, na certeza de que fomos atendidos, possamos vivenciar o espiritismo junto aos nossos familiares, que a mudança ocorra primeiro em nós, para que depois nós possamos compartilhar com aqueles que nós amamos o Evangelho e a Boa Nova. Obrigado, Senhor. Tenhamos um resto de noite tranquila e feliz. Que assim seja. Assim seja. Todos vão em paz, com a certeza de que foram atendidos. Boa noite. Foi boa essa.